Bora lá, pessoal. Narrativa do dia. Hoje a narrativa do dia foi o Dia Mundial do Leite, né? O dia 1º de junho é o Dia Mundial do Leite. Para promover o consumo e incentivar o setor, um desafio internacional foi lançado e vai até o dia 31. Tem até um countdown do desafio. Para homenagear os produtores de leite, a agropecuária, um setor tão importante para o Brasil, especialmente nesses tempos, o presidente participou do desafio do leite na live dele. E aí o resto da narrativa vocês conhecem, né? A imprensa, mau caráter, né? Maldosa, resolveu falar que ele fez um gesto nazista, alusão ao neonazismo. E aí? Quer dizer então que agora tomar um copo de leite vai me fazer neonazista? Se eu tomar um copo de leite onde eu estiver, então eu vou estar fazendo alusão ao nazismo. É isso mesmo? Beleza. E quando eu comer um arroz branco? E quando eu comer um cuscuz? E aí? Do contrário também, né? Se a gente... na verdade, eu não vou nem dizer do contrário. Vou falar o seguinte, tenta entender comigo. Até que ponto a idiotice de uma pessoa pode ainda dar audiência para ela? Você vê, é tão imbecil a situação, é tão idiota, que é difícil não dizer que a imprensa brasileira é canalha. A imprensa brasileira já chegou no nível mais baixo de todos. Você vê a luta do próprio Sérgio Camargo, né? Presidente da Fundação Palmares, que eu espero que troque o nome para André Rebouças, e eu estou dando maior apoio porque hoje eu vou te contar, hein? Eu li sobre o André Rebouças e descobri coisas excepcionais. O cara ele formou-se em engenharia pela Escola Central do Exército em 1860, no Rio de Janeiro. Olha quando ele se formou. Ele se formou antes da abolição. Ele foi um dos caras, ele foi um dos homens honrados do nosso país, que foi um dos mais ativos militantes do movimento abolicionista. André Rebouças. Você só conhece o túnel. Eu vou te explicar quem foi André Rebouças. E ele ainda foi um dos fundadores da Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Esse cara era inteligentíssimo. Era um homem inteligente, um homem negro, um homem formado pela Escola Central do Exército em 1860. Agora você vê, ó. Ele era filho primogênito do casal Antônio e Carolina. Rapaz, a gente tem aqui, ó, de 1865 a 1866, ele serviu como engenheiro na Guerra do Paraguai. O cara era um monstro, um cérebro fantástico. Foi criador das empresas Docas do Rio de Janeiro, Maranhão, Cabedelo, Recife, Bahia. Escreveu ainda diversos artigos de cunho técnico ligados aos diversos ramos da engenharia. Ele não era qualquer um. Independente da cor dele, se ele fosse branco, amarelo, índio ou preto,
tanto faz. Ele seria um gênio. A cor dele não fez com que ele pedisse cotas para entrar na Escola Central do Exército e se formar. E olha que na época dele, a abolição ainda não tinha sido extinguida. A escravidão ainda não havia sido extinguida no Brasil. Não havia sido abolida a escravidão. E você vê hoje, com todas as oportunidades que a gente tem para estudar, para trabalhar, para buscar conhecimento, né? Tantas oportunidades que a gente tem, e tem gente se vitimizando por causa da cor. É a tua cor que vai fazer você vencer? Você só vai vencer se você for branco? Ah, mas é mais difícil para mim. É mais difícil para todo mundo. Você acha que não tem pobre branco, não? Não tem pobre negro, não tem pobre índio, não tem pobre mulato, não tem pobre mestiço, não tem pobre amarelo. Pobre tem de tudo quanto é tipo. E o pobre, ele tem dificuldade de passar num concurso, tem dificuldade para tudo. Mas o que na vida a gente conquista se a gente não enfrentar as dificuldades? Eu, por exemplo, hoje eu sou funcionário federal, mas eu usei uma apostila velha para estudar. Uma apostila totalmente desatualizada, porque eu não tinha condições de comprar uma nova. Vou falar mais. Não é só isso não, tá? Vamos colocar mais aqui. A minha internet, já havia internet banda larga no mundo, tá? No Brasil já existia internet banda larga e tudo. Mas eu estudava com internet de escada. Um vídeo no YouTube de 10 minutos demorava 2 horas para carregar. Você ainda está se vitimizando? Você ainda está se vitimizando? Vou te falar mais. Quem pagou o meu concurso foi meu pai. Não fui eu, porque eu não tinha dinheiro para pagar o concurso. Estava enroladíssimo. Eu tinha que arrumar dinheiro para fazer compra em casa. Então eu saía para cortar cabelo de porta em porta, batendo de porta em porta, para alguém poder levar um dinheiro para casa e poder ter alguma coisa em casa para comer. Então quem pagou foi meu pai. Meu pai me ofereceu no último dia de inscrição. Quer, cara, eu tenho aqui, eu te ajudo, vamos lá. Não era grande coisa não, mas ia me fazer falta. Mas quando ele pagou aquele concurso para mim, eu caí dentro, com a apostila velha, com internet de escada. Eu caí dentro da matéria e passei. E fui convocado. Mas e aí? Porque a sua cor ser diferente da minha vai mudar o quê? Se você quiser. Se você quiser e eu não quiser, não vai ser a sua cor, não vai ser a minha cor que vai fazer a diferença entre nós. Então eu beber um copo de leite hoje eu viro nazista, é isso mesmo? As narrativas vão só piorando. E cada vez pior. E cada vez mais imbecil e cada vez mais idiota. Para quê? Para que a gente, caso se identifique com isso, viva isso. Viva esse vitimismo. E é isso que a gente vai viver? É isso que você vai viver o resto da sua vida? O vitimismo, que a sua vida vai ser sempre assim? Já está virando até discurso de motivação. Mas vamos continuar aqui com André Rebouças, porque é mais importante. Rebouças foi amigo e admirador de Carlos Gomes. Carlos Gomes, lembra do Carlos Gomes? Já falei sobre ele aqui, de Dom Pedro II. Não falei sobre ele aqui não, falei no meu Facebook. Se você quiser ver, tem lá uma matéria falando de Dom Pedro II e Carlos Gomes se revirando no túmulo por causa do que está acontecendo hoje aqui. Falei dele. E incentivou a carreira do autor de O Guarani na Europa. Muito amigo de Dom Pedro II, já que era monarquista convicto, André Rebouças acompanhou o imperador em sua viagem para o exílio, entre 1889 e 1891. Rebouças permaneceu em Lisboa, trabalhando como correspondente do jornal The Times de Londres.
Rapaz, o cara era negro, cara. Enquanto um monte de negro se vitimiza, o cara era de família pobre, se formou em engenharia. Né? Então você vê que o cara veio lá de baixo, cresceu e buscou conhecimento. E aí, cara, numa época em que a abolição da escravidão não existia ainda. Em 1860 ele se formou. Não é um grande herói? Aí você quer Zumbi sendo homenageado. Aí vamos falar de Zumbi? Vamos falar um pouquinho do Zumbi agora. Zumbi dos Palmares. Vou falar da história de Zumbi aqui e alguns mitos que a gente precisa ver sobre Zumbi. Tem uma matéria aqui do UOL, hein? Rapaz, não podia ser mais esquerdista do que isso. Mesmo assim, aqui diz o seguinte: Zumbi estava longe de ser um herói da democracia. Ele mandava capturar escravos de fazendas vizinhas para que eles trabalhassem forçados no quilombo dos Palmares. Também sequestrava mulheres, raras nas primeiras décadas do Brasil, e executava aqueles que quisessem fugir do quilombo. Gente boa ele, né? A vocação para o poder de Zumbi vinha de família. Ele descendia dos Imbangalas, considerados senhores da guerra, na África Centro-Ocidental. Ou seja, nada mais natural que se considerasse no direito de ter seus próprios servos. Então você comemora o Dia da Consciência Negra homenageando um escravocrata, né? Que veio de uma família de guerreiros e que se considerava no direito de ter seus próprios servos. Aí vem o Sérgio Camargo com a inteligência dele, querer abrir a sua mente, abrir a mente de cada um no país, que Zumbi não prestava. Se você ler um dia o Guia do Politicamente Incorreto, você vai ver sobre Zumbi. Tem uma parte do Guia Politicamente Incorreto que você lê sobre Zumbi. Você lê sobre Zumbi. Lá o Leandro Narlock, ele fala exatamente sobre isso. Leandro Narlock. Leandro Narlock, se eu não me engano, ele é jornalista, ele é autor desse livro e ele é comentarista na CNN e também é colunista na Cruzoé. Você vê, ele é comentarista na CNN, já vi até alguns comentários dele legal na CNN, mas enfim. E recentemente o próprio Leandro Narlock teve até um embate com o Sérgio Camargo, porque num artigo dele lá de 2015, né, ele disse que não achava um absurdo, né, Zumbi ter escravos, assim, como se fosse algo normal, né, um negro ter escravos, né, realmente é incoerente, né? É incoerente, mas é a realidade. E ele tenta de alguma forma, né? Não é passar pano, ele tenta, no mesmo momento ele enaltece, né? Diz que isso era sinônimo de prosperidade. Não no caso de Zumbi, que é hoje homenageado com o Dia da Consciência Negra. Ele não deveria ser homenageado. Ele está longe de ser merecidamente homenageado num dia que se comemora o Dia da Consciência Negra, fora de cogitação. Então praticamente ali ele dá uma desautorizada na própria obra dele, apesar de até fazer sentido, mas
por mais que faça sentido o que ele falou sobre a questão da prosperidade do negro, mas não poderia ser dessa forma. Agora, que negro, né? O Zumbi dos Palmares foi muito antes do André Rebouças, mas que negro melhor para se representar a prosperidade do negro do que André Rebouças? Intelectual, um engenheiro, né? A gente botar aqui, o André Rebouças foi um verdadeiro herói, né? Aqui está dizendo aqui, ó, tem mais, vou falar mais do André Rebouças. Com seu irmão Antônio Rebouças, também engenheiro, foi autor do projeto da Estrada de Ferro Antonina-Curitiba, que serviu de base para a difícil obra do trecho serrano da ferrovia Paranaguá-Curitiba, e também dos projetos da Ponte de Ferro sobre o rio Piracicaba e da Avenida Beira-Mar, no Rio de Janeiro. Avenida Beira-Mar, aqui no Rio de Janeiro. O irmão caçula, José Rebouças, trabalhou na implantação das linhas ferroviárias que hoje ligam o interior paulista. Na cidade do Rio de Janeiro, André Rebouças notabilizou-se por ser o primeiro a solucionar o problema de abastecimento de água com mananciais fora da cidade. Esse cara era um gênio, inteligente, um intelectual de alto nível, amigo de Dom Pedro II. Meu amigo, não homenagear ele, homenagear um bosta de um zumbi, vocês só podem estar de brincadeira. Vocês precisam conhecer André Rebouças. Vocês precisam estudar sobre André Rebouças. Infelizmente, as narrativas elas vão só aumentando cada vez mais. Colocam o zumbi como um herói, porque eles querem colocar zumbi como herói. Qual é a ideia de zumbi como herói? Sinceramente, qual é a ideia de colocar zumbi como herói? É a revolução? É a revolução de negros, de uma minoria, contra o sistema autoritário? Isso não parece marxismo? Isso não parece uma ideia soviética? Não parece uma ideia comunista? Você já parou para pensar nisso? Então pensa e começa a estudar sobre essas coisas. Ok, pessoal? Mais uma falácia e uma narrativa quebrada. Eu quis falar sobre as duas coisas, tá? Tanto sobre a situação do leite, quanto sobre a situação do racismo, da narrativa que é implantada sobre qualquer coisa. Ou seja, se eu tomar um leite eu sou nazista, neonazista. Então a partir de agora ninguém pode tomar leite, se você é clarinho, por favor, não toma leite, tá? Isso é uma alusão ao neonazismo. É ridículo a gente parar e pensar sobre isso. É um assunto que eu praticamente deveria até ignorar, mas como foi tão falado, é tão absurdo que teve essa repercussão. Com relação a zumbi, era um escravocrata, tá? Estude sobre ele, leia o Guia Politicamente Incorreto da História do Brasil, tá? Você vai ver que existiu também a escravidão branca, tá bom? A própria palavra eslavos, ela vem a palavra escravo vem de eslavos, né? Que eram os povos do leste europeu constantemente submetidos à vontade dos germanos e bizantinos na Alta Idade Média. Brancos europeus também foram escravizados. Eu tô lendo aqui uma parte do livro, tá? Do Guia Politicamente Correto, Guia Politicamente Incorreto. Brancos europeus também foram escravizados por africanos. Entre 1500 e 1800, os reinos árabes do norte da África capturaram de 1 milhão a 1,25 milhão de escravos brancos, a maioria deles do litoral do Mediterrâneo. Segundo um estudo do historiador americano Robert Davis, autor do livro Christian Slaves, Muslim Masters, Cristãos Escravos Senhores Muçulmanos. Existe um outro livro chamado White Slaves, African Masters também, que fala sobre isso. Eu não sei se é o mesmo. White Slaves, African Masters,
Não sei se tem relação com esse, tá? Mas esse é cristãos escravos, né? E mestres muslins, né? Senhor, muçulmano, muslim, é muçulmano. Cristãos escravos, senhores muçulmanos. Então, assim, são leituras que são obrigatórias hoje, porque isso nos foi ocultado durante muito tempo, né? Para que essa narrativa, essa história do zumbi herói, para que você acreditasse nisso. E, na verdade, a gente precisa acordar para a verdade dos fatos e começar a buscar o conhecimento real das coisas e não as narrativas. Agora eu vou beber um copo de leite e vocês quiserem me chamar de nazista, é problema de vocês. O que está certo é Sérgio Camargo está trabalhando muito bem frente como presidente da Fundação Palmares, né? E parabenizo a ele, parabenizo a toda a equipe dele. Eu espero que continue assim, lutando pelos seres humanos. A gente não tem que lutar simplesmente por uma cor. A gente tem que lutar por todas as cores. A gente tem que lutar pela raça humana. Essa divisão é que faz com que nós enfraqueçamos como nação. Não tem que ter isso. Não tem que ter branco, preto, índio, amarelo. Não, nós somos brasileiros, gente. Somos todos mestiços. Todo mundo tem um sanguinho, um pezinho na África. Todo mundo tem um pé na Europa. A gente é tudo mestiço. A gente é tudo ser humano. Nós somos todos seres humanos. Tá bom, pessoal? Desculpa o vídeo longo, mas isso era uma coisa que ficou meio engasgada aqui, essa questão de racismo, né? Essa questão de associar nazismo porque bebem leite. Imagina os produtores de leite, né? São os maiores nazistas do mundo, né? Porque fabricam leite. Mas se quem bebe imagina quem fabrica. Um abraço, pessoal. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.